Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38. Mateus 9, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Fecha seus olhos e fala: Senhor, essa palavra hoje é comigo. Hoje é comigo, Senhor. Hoje não é para o meu irmão, nem para o fulano de tal. Hoje é para mim essa palavra. Então fala comigo, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos ao Senhor para que se cale toda voz neste lugar. Somente o Teu Espírito fale aos nossos corações. Cala a voz do meu eu, cala a voz do pastor, Senhor, e que o Teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações. Rogamos ao Senhor, Pai, que glorifique o Teu Filho neste lugar, nessa mensagem e na vida dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Preste atenção nessa mensagem, que é uma mensagem que eu quero trazer aqui, uma coisa que Deus vem ministrando hoje, desde manhã, ao meu coração. Queria que você abrisse a Bíblia em mais um texto, e eu quero compartilhar essa mensagem com você. E eu gostaria que no final dessa mensagem você mudasse a forma de orar, que nós temos orado para que o Senhor levante missionários ou pessoas, e hoje eu quero que você entenda aí, é um texto muito conhecido, muito pregado, e é o texto que o pessoal fala que é de missões, mas eu quero que você aprenda hoje talvez uma concepção diferente de missões, e quero que você entenda para quem que é esse texto aqui. Então você prepare seu coração, peça ao Senhor para levar cativo sua mente, seu coração, e não saia desse lugar. Não perca nenhum momento dessa mensagem, para que você possa absorver todo esse conteúdo. Então, fica atento aí. Abra sua Bíblia de novo, mais um texto comigo, Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 15. Rapidinho, um texto rápido para você ler, já conhecido seu também. Romanos 10, 13 a 15. Amém? Romanos é fácil, irmão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Pronto, achou. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13, 14. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Para aí, volta para Mateus e deixa aberto lá para você entender esse texto. Os missiólogos aí, os estudiosos de missões e os teólogos de missões aí, eles falam que Deus tem uma missão, e é chamado na língua latina de Mission Dei, ou a missão de Deus, e que Deus começa a missão e completa a missão. Ou seja, na história do homem, na história da humanidade, Deus tem uma missão. Um missionário muito famoso, um dos grandes homens de Deus que passou, ele disse o seguinte: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Só que eu gosto mais da frase do Spurgeon. Ele diz: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Mas eu vou mudar um pouquinho a frase do Spurgeon, vou acrescentar alguma coisa aí. É até um pecado, né, varão? Colocar alguma coisa na frase do Spurgeon. Toda igreja, ou ela é missionária, ou ela é impostora. Entendeu agora uma igreja missionária na frente? Pois é, foi essas frases do Spurgeon que me deixou assim. Toda igreja,
a igreja, ou ela será missionária, ou ela será impostora, ou seja, falsa. Por quê, pastor? Os estudiosos vão dizer sobre a Mission Day, vão falar que Deus tem uma missão, e essa missão que Deus teve, Deus confiou ao seu filho, e o seu filho veio e cumpriu a missão. Qual era a missão do filho? Pregar o evangelho do reino, ensinar, ser morto, ser crucificado, ressuscitar, fazer então a paz do homem com Deus, vir como substituição, vir como propiciação. Ou seja, qual era a missão de Cristo na terra? Não era só ensinar o evangelho do reino, mas tirar você da morte e transportar você para o reino do seu amor. Essa missão de Deus, segundo os estudiosos, vão dizer que está determinada por Deus já na eternidade, que Ele começou essa missão na eternidade e que Ele vai concluir essa missão na eternidade. O que é a grande missão de Deus? A redenção do homem, a redenção da criação. O que é a redenção, pastor? É a conversão? Não. A redenção é o ato de Deus redimir aquilo que estava morto, aquilo que foi perdido, aquilo que foi contaminado pelo pecado e destruído pelo pecado. Redimir todas as coisas, o homem e a terra. Logo, a missão de Deus então foi imputada em Jesus, e por meio de Jesus Ele começou a restaurar todas as coisas. Agora você vai entender porque que Paulo aos Colossenses vai dizer: nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é aquele que redime todas as coisas. Agora você vai entender porque que Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte: olha, ele é quem vai redimir a terra, ele é quem vai redimir o homem, então vai entregar o reino a Deus. A missão de Deus. Só que Jesus vem para cumprir a missão de Deus, e depois que Ele cumpre a missão de Deus, Ele fala o seguinte: agora, uma missão vos dou. Ele vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, agora, vocês têm uma missão, assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu também envio vocês. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que nós somos uma igreja enviada. Cristo vem, realiza a missão e fala: da mesma forma que o Pai me enviou e eu cumpri toda a missão, agora eu envio vocês. Uma igreja enviada. Eu quero analisar com você nesse texto algumas palavras-chave que talvez passe despercebido. Ele fala: e percorria Jesus todas as cidades e todos os povoados. Jesus percorria. Isso quer dizer que existe uma ação envolvida. Nós temos uma geração e uma igreja que fala de missões, mas falar de missões não é ser missionário. Nós temos bons livros de missões e gostamos de comprar as revistas do Portas Abertas, mas ler boas enciclopédias de missão não é fazer missão. Gostamos de fazer teatros missionários, mas fazer só um teatro não é fazer missão. Nós temos uma igreja que quer se envolver com missões, mas se envolver não é fazer missões. Que tipo de compromisso a igreja precisa ter com missões? Vou contar uma historinha. Lembra da festa na fazenda? Não, pastor, lembro não, não tem fazenda. Conta-se uma historinha que foi ter uma festa na fazenda, e os animais gostavam muito do dono da fazenda. E aí um deles falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, a gente gosta tanto do nosso dono, vamos fazer uma festa para ele de aniversário. Cada um pode contribuir com alguma coisa. A vaca falou assim: eu vou contribuir com leite, para a gente fazer o bolo. A galinha e eu com ovo. E cada animal foi contribuindo. O macaco falou assim: nós vamos fazer uma salada de fruta, eu vou lá buscar banana e vou contribuir com a banana. E cada animal foi buscando contribuir com alguma coisa, foi se envolvendo nessa festa, que afinal de contas o dono deles era muito querido por eles. E todos se envolveram. Mas de repente o porquinho apareceu e falou assim:
eu vou doar o bacon para a festa do meu Senhor. A diferença de envolvimento e comprometimento. O compromisso, meu irmão, nos leva a entregar tudo que temos. O envolvimento só requer de nós algumas coisas, mas o compromisso não, requer tudo que temos. Por isso a ordem de Cristo nunca foi nos envolver com a igreja, nunca foi nos envolver com Cristo, mas nos comprometer com Cristo. Essa é a grande diferença da igreja atual para a igreja primitiva. A igreja atual se envolve com o evangelho. A igreja primitiva se comprometeu com o evangelho. Por isso todos morreram por causa do evangelho. Por isso os 12 apóstolos foram martirizados. Não era só um envolvimento, mas era um compromisso profundo. E a ordem que Jesus dá agora é que assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, com o mesmo compromisso que eu tive de viver vida reta, santa, íntegra e pregar o evangelho, e de aldeia em aldeia, de vila em vila, pregando o evangelho, e até para a cruz, eu envio vocês, debaixo do mesmo compromisso. Está entendendo a diferença agora? Pronto, agora você já entendeu, né? Então vamos lá para a mensagem. Uma ação. Fazer missão primeiro é uma ação, não é falar, é agir. Jesus sai. Interessante, Jesus é diferente dos missionários contemporâneos. Por quê, pastor? Porque Jesus não está preocupado com, acho que eu vou procurar uma cidade maior, porque eu preciso ter mais sucesso na igreja. Jesus foi aonde tinha alguém precisando do evangelho, aonde tinham pessoas, Jesus foi pregando o evangelho. Aldeias e vilas, compromisso com o evangelho. Meu irmão, presta atenção. Você vai numa cidade de 10 mil habitantes, 10 mil, aí tem lá várias igrejas, mas de uma denominação só tem 8 igrejas. Que monte de portinha pequenininho. Pastor, mas abrir igreja não é melhor? Meu irmão, presta atenção. Qual é o intuito de uma igreja numa vila pequenininha? Abre 10 congregações dela ali. Uma não seria suficiente para salgar aquilo tudo? Jesus, ele ia pregando, não era um comércio, não era um negócio, eram vidas, eram almas. Ele percorreu uma ação. Segundo, olha comigo aí, pelo menos a tríade aí de missão. Olha aí: ensinando, pregando, curando. Preste atenção. Ensinar o quê? Ensinar, mas eu não sei, pastor. Então nós já começamos a ter um problema na ordem que foi dada. Vai ensinar o povo, mas eu não sei, pastor. Servo infiel, vai conhecer, vai estudar, vai saber quem é Deus. O profeta disse: conheçam, se esforcem, prossigam em conhecer o Senhor. Ensina. Jesus sai e começa a ensinar o povo. Ensinar o quê, pastor? Diz as escrituras que ele ensinava nas sinagogas a respeito da lei de Deus, da justiça de Deus. Mas não só ensinar é a missão, mas pregar. Aí ele diz: pregando. Pregando o que, pastor? Diz as escrituras que quando Jesus vem, ele prega o evangelho do reino. E ele vai definir o evangelho do reino como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é isso? Qual é a missão da igreja então? A missão da igreja primeiro é tomar uma atitude, uma ação de começar a ir aos lugares, sair das 4 paredes. Pastor, então, pastor, a culpa é do senhor. O senhor não está fazendo nenhuma conferência, nenhum grupo para sair evangelizando. Meu irmão, você sai todo dia de casa.
Você está no trabalho, você está na escola, você está na faculdade. Você deixou de ser igreja? Só é igreja quando junta um grupo. Não, pastor, porque tem que ter um grupo de missões, né? Meu irmão, se você não deixou de fazer parte de ser igreja, aonde você for, você está em constante missão. E aí ele diz pregando. Presta atenção quando ele diz pregando. Primeiro, ensinando. Ele ensina o seguinte: para com esse de ensinar para o povo. Eu não vi Jesus ensinando como resolver o problema do crediário atrasado. Jesus não ensinou para a igreja. Ele não chegava numa vila, na aldeia e falava: ô meu filho, está desempregado? Deixa eu te ensinar uma campanha para você ganhar um emprego. Não, deixa eu te ensinar os 10 passos para a vitória financeira. Jesus não ensinou isso. O que ele ensinou? Ele ensinou o seguinte: olha, vocês estão em apuros, precisam de um Salvador, precisam de um Senhor, arrependam-se dos seus pecados. É isso que ele ensinou. O estado que vocês estão é de pecado. Ensinar o que, pastor? É ensinar que o homem está em apuros e que sem Deus ele está perdido. Essa é a missão da igreja. Começa a raciocinar, querido. Quantas mensagens de todos os lugares que você já passou e ouviu estão distantes disso, da missão da igreja. Ensinar o que, pastor? Ensinar que sem Jesus o homem está perdido. Mas ele diz pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é isso? Pregar que só existe uma forma de nós sermos justos. Ô irmão, ninguém começa a pregar e evangelizar. Uma pessoa falou assim: seu depravado. Você já pregou para a pessoa assim? Pecador, você precisa de um Salvador. Você não, né? Mas os puritanos já fizeram isso. Deve ser por isso que eles tinham sucesso nas mensagens dele. Mas hoje pregar isso, que é isso? Que pastor é maluco? Nunca mais eu volto daquela igreja. Misericórdia, aquela igreja não é de Jesus, não. Que na verdade a gente quer ouvir assim: oh, neném de Jesus, pecadorzinho de papai. Meu irmão, a mensagem ela tem que ser: meu querido, você precisa ser justo diante de Deus, e você não consegue justificar a si mesmo. A mensagem, o evangelho do reino primeiro é justiça, é o ato de Deus, de Cristo, me tornar justo diante de Deus, diante de mim mesmo e diante dos homens. Por isso quando ele prega o sermão do monte, ele diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino. O que é isso, pastor? Só existe uma forma do homem se tornar justo. Qual é, pastor? Crer no evangelho, crer em Cristo, ser batizado. Por isso Paulo diz: justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Evangelho do reino, primeiro justiça. É isso que Jesus estava pregando. Mas Jesus estava pregando mais. Diz a escritura que o evangelho do reino não é só justiça, mas é paz. Que isso, pastor? Deixo-vos a minha paz vos dou. Sabe quando você chega num lugar, a pessoa fala assim: ô irmão, você entrou na minha casa, você tinha uma paz tão grande. Não sei se já aconteceu isso com você. Quando acontece que você sai assim, vibrando, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, ele diz, e não vos la dou como o mundo dá. Por isso não atemorize o vosso coração, porque o evangelho do reino também é paz. É isso que é missão: levar a paz àqueles que estão em guerra. Por isso o perfil do cristão é: bem-aventurados os pacificadores. Meu irmão, você como missão de Deus, como ovelha de Deus, você como obreiro de Deus, igreja de Deus, não levanta contendas. Você pacifica contendas.
A missão da igreja é essa: ser pacificadora e não levantar contendas. Ele está falando, a mesma missão que eu tenho, vocês também têm. A mesma missão de fazer com que haja paz entre o homem pecador e o Deus Santo, a igreja também tem. Porque o evangelho do reino não é só justiça, mas também paz. Só que tem mais uma coisa que o evangelho do reino é: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nisso a igreja está errando muito. Por quê, pastor? Ele está falando assim: olha, meu irmão, o evangelho de Cristo tem tudo que o homem precisa. O evangelho de Cristo tem justiça. O evangelho de Cristo tem paz. E o evangelho de Cristo não precisa de elementos externos para que você seja feliz. Não precisa de nada externo. O evangelho não precisa de ajuda. O evangelho não precisa de muleta. O evangelho é abundância de alegria, porque significa as boas novas de salvação. Isso é o evangelho. Por isso ele está falando o seguinte: olha, ele não é só justiça e paz, mas também alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Tem crente que vive constantemente com a bala de naftalina na boca, só de cara feia. Eu quero esse evangelho, nada para mim. Ele diz: olha, preste atenção, nós não precisamos de nada para ser feliz. O evangelho não precisa de álcool. O evangelho não precisa de músicas seculares. O evangelho não precisa de festinha gospel. O evangelho não precisa de rave gospel. Nós não precisamos de nada para ter alegria, porque ele é a nossa alegria. É isso que ele está dizendo. E ele está falando para a igreja: igreja, vai andando, percorrendo aldeias e vilas, de cidade em cidade, mostrando que a única forma do homem ser justo é se Cristo o justificar, mostrando que a única forma do homem ter paz é se Cristo os der paz, e mostrando que a única forma do homem ser feliz é se Cristo for a sua alegria. Esse é o evangelho. Essa é a missão da igreja. Por isso que o salmista fala, todas as vezes que você lê nas escrituras, bem-aventurado significa mais do que feliz. Entendeu porque que Jesus pregou ali as bem-aventuranças do começo do Sermão do Monte? Mais do que felizes os mansos, mais do que felizes os misericordiosos, mais do que felizes os que têm fome e sede de justiça, mais do que felizes os pacificadores, mais do que felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, e mentindo disser todo mal contra vós, alegrem-se. Esse é o evangelho. Eu não estou entendendo a igreja. Eu não estou entendendo. Qual que é a missão da igreja? Pregar esse evangelho, simples assim. Qual, pastor? Define para mim. Vou definir. É chegar para o ímpio e falar assim: meu querido, você nasceu em pecado, e se você não se converter dos seus maus caminhos, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer o Senhor como o único, suficiente Salvador, se você morrer agora, sinto muito em te informar, mas você está no inferno. Mas existe salvação para você, existe uma esperança para você. Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é a sua esperança. Esse é o evangelho do reino. É isso que tem que ser pregado pela igreja. Essa é a missão da igreja: ir pregando o evangelho e ensinando esse evangelho. Mas preste atenção, vamos continuar no texto, senão eu fico empolgado. Ele diz: ensinando, pregando e curando. Jesus, quando ele cura, quando ele começa a pregar o evangelho, ele cura. É a confirmação da sua vinda messiânica, é a confirmação da divindade dele. Então ele vem e ele precisa curar, porque ele é Deus encarnado, o verbo encarnado. Então ele começa a curar. Mas quem disse que a igreja também não tem que curar?
Quando você começa a pregar o evangelho do reino, somente por meio do evangelho, uma pessoa pode ser curada emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A sua família, meu irmão, não vai ser curada com sua boa vontade. Pastor, não fala com meu marido, não. Tem muita gente que chega assim para mim, né? Pastor, não fala com meu marido, não, porque ele tem raiva de crente. Eu falei, eu tenho raiva de ímpio. Está empatado. Ele precisa se arrepender dos pecados. Ele precisa entender que ele precisa de um Salvador. Oh, meu irmão, quem te ensinou essa frase? Deus ama o pecador, odeia o pecado. Quem te falou isso? Pastor, o que é isso? Mostra na Bíblia essa frase. Deus odeia o pecado e odeia o pecador, meu irmão. Pastor, o pecador que não se arrepende, Deus odeia. Pastor, e ele se ira também, viu? E ele vai esmagar esse pecador. No final ele vai fazer. Ele é Deus, meu irmão, justo, juiz. Pastor, eu vou embora dessa igreja. Meu irmão, é só a verdade que liberta. A mentira pode te manter aqui durante um tempo, mas é a verdade que te liberta. Não. Deus odeia o pecador também, assim como Ele odeia o pecado. Lê Provérbios, lê Salmos, que você vai ver. Não, melhor, a palavra lá não é nem odiar, é abomina. Por isso a missão, a ordem que Ele deu foi: prega o evangelho. Prega o evangelho a toda criatura, a todos os homens. Começa a anunciar o evangelho, começa a ensinar o evangelho e começa a curar toda sorte de doenças. As emoções. Tem pessoas machucadas, feridas emocionalmente por causa do pecado, por causa da história dele. A igreja continua apática. Meu irmão, a única forma dessa pessoa ser curada é se eu e você cumprimos a missão. Foi nos dado uma missão. Foi dado algo a nós como igreja. E Ele falou assim: igreja, preste atenção, eu estou enviando vocês para curar. Por isso, meu filho, sabe lá, sua casa, que é a bagunça, você está lá. Está achando que Deus vai cobrar de mim? Curar sua família? Deus colocou você lá para que você seja um instrumento de cura para eles. Se você viver a missão na íntegra, eles vão ser curados, porque Ele falando o seguinte: olha, vai e faça a mesma coisa, a mesma missão que está sobre mim, está sobre vocês, da mesma forma que eu fui enviado, eu envio também vocês. Lembra? Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Vai agora por todo mundo, prega o evangelho, batizando em nome do Pai, ensine. Ele fala assim: ensine, pregue, cure. Deus colocou você lá. Deus confiou a você essa missão. Pastor, isso é coisa de missionário. Não, meu irmão, isso é coisa de crente. O chamado aqui não é missionário, é chamado para ser crente. Vamos entender? Presta atenção aí. Nossa, hoje está mais calor do que o comum, hein? Aí ele diz outra coisa que acontece na missão da igreja. Presta atenção. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu vou te explicar esse texto. Olha aqui. Outra característica da igreja, outra coisa que a igreja precisa ter. Ele falou que ele viu e sentiu. A função da igreja é ver e sentir, é olhar e sentir. Lembra de David Wilkerson, pastor do tabernáculo do Times Square, centro de Nova York? O velhinho, cabeça branca, veio do interior, chegou em Nova York, a cocaína e a heroína estavam tomando conta dos jovens.
Ele entra no centro de Nova York, começa a olhar para eles, a igreja vendo. Ele se senta do lado de um hidrante e chora horas a fio, angustiado pela situação daquele povo. E ele começa a orar, a chorar. Veio do interior sem dinheiro nenhum, irmão. Deus deu para ele uma igreja no miolo de Nova York. O metro quadrado mais caro do mundo é a igreja de Times Square. A angústia de David Wilkerson, ver e sentir. O que você sente quando você vê aquelas prostitutas? Se entrar uma aqui, travestida, e sentar aqui, qual que é o seu sentimento? Isso é avivamento. É quando entrar e uma prostituta passar ali, um travesti passar, e ser atraído para esse lugar, porque o amor de Cristo vai o atrair, e ele vem já esmagado pela vida e senta nesse lugar, e a primeira reação da igreja é ver e sentir o que ele está sentindo. Ele fala, ele compadeceu da multidão, porque a multidão estava aflita, como ovelha que não tem pastor. Compadeceu-se aqui no grego é o sentimento mais profundo de misericórdia, olhar para ele e sentir a dor dele. A igreja está vendo, a igreja está sentindo. Qual que é o sentimento da igreja? Ele fala, a missão é isso, é ver, se compadecer. Qual que é o nosso sentimento, irmão? Eu fico pensando quando eu passo em alguns lugares, converso com algumas pessoas, a gente vê as coisas, mas nós estamos tão preocupados. A nossa missão é tão terrena, a nossa missão e as coisas que estão nos movendo é tão dessa terra, que nós nos esquecemos de olhar para o outro como alma. Tudo que a pessoa está querendo é uma palavra, uma frase. E eu falei, Senhor, me ensina a ensinar os meus filhos isso na íntegra. Eu faço isso às vezes quando eu estou sozinho, mas quando eu estou com os meninos, principalmente com a Maria Eduarda, que é a maiorzinha, eu já começo a fazer. Aí eu fui com a Maria Eduarda no shopping, ela falou, pai, me dá um sorvete. Eu falei, dou. Peguei ela na mão e o Azaf do meu lado, eu fui comprar um sorvete com ela. Contei isso aqui na igreja, parece. E uma moça atendeu a gente bem, e eu olhei para ela e falei, filha, tudo bem? Ela, tudo. Tá bom, um sorvete. Aí eu converso com essa Maria Eduarda, a Maria Eduarda começa a falar algumas coisas comigo, pai, e eu comecei a falar com a filha, pai, isso é injusto. Maria Eduarda tem essa mania, isso é injusto. Filha, sabe o que é justiça, filho? Injustiça é tirar aquilo que é seu. Ninguém tirou isso de você não, que você não tem nada. Eu trato minha filha assim mesmo, irmão. Você trata com ele do jeito que você quiser, do seu, mas da minha é bruto mesmo, é o evangelho na tora. E ela, é verdade, pai, é isso mesmo, minha filha. E essa moça olhou, achou estranho. Eu falei, filha, que Deus abençoe o seu dia de trabalho. Ela achou assim. Eu falei, eu imagino que não deve ser fácil trabalhar no shopping, né? Atender um monte de pessoas, gente mal-humorada, gente ignorante. Eu falei assim, mas o Senhor vai te honrar. Ela, a fila para ela atender, ela... E saiu do carro, chamou. A Duda ficou olhando para mim assustada. Eu falei, mas o Senhor vai renovar suas forças. A Escritura diz assim, minha filha, olha, até os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. E ela só precisava disso, irmão. E a Duda olhou, pai, por que ela chorou? Eu falei, filha, ela chorou porque ela estava precisando que a igreja aparecesse aqui. Quando é que nós vamos ver e sentir, irmão? Uma igreja retraída, tímida, uma igreja acanhada. Quem te falou? Ele não falou aqui, a seara é grande, mas os pastores são poucos. A seara é grande, mas os presbíteros são poucos. Não, meu irmão. Os doutores, os teólogos, não. A igreja está cheia de teólogo. Facebook está cheio de teólogo. Instagram está cheio de teologia. Bota para descer a grota. Bota para tocar na prostituta, no homossexual. Bota para abraçar o mendigo. A igreja não está vendo. Por isso a igreja, quando vê, não se compadece. Existe um problema em nós como igreja. Irmão, você não sabe como é que essa mensagem, como é que esse texto me confrontou essa tarde. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu vejo e não me compadeço, Senhor. Quantas vezes eu olho aflito. Sabe por que alguns não se moveram lá por causa de Araçá?
Um porque não tinha condição, ok, está perdoado. Outros que tinham condição não se moveu, sabe por quê? Porque você não viu a situação da Ana. Quem foi lá viu. Uma moça de 34 anos, parece que tem 70 anos, abandonada pela família, sofreu um acidente, ficou jogada lá no meio, o cara fugiu, a perna deformou, fratura exposta. E aí, sabe o que a família fez? Porque estava dando muito trabalho, botou no carrinho de mão, igual um lixo, e jogou para que outra pessoa cuidasse, e foi embora a família. Cheguei para ela e falei: Ana, o que dói mais, filha? A perna ou o abandono? Ela postou o abandono e desabou a chorar. Falei: filha, a Bíblia diz que se seu pai ou sua mãe te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. É por isso que Ele nos enviou aqui. A igreja vê, mas não quer sentir. A igreja não vê e também não sente. Nós estamos com um problema. Pastor, nem me mostra que eu sou fraco. Fraco mesmo. A igreja, as pessoas estão morrendo do nosso lado o tempo todo, mas você quer tirar a melhor selfie. A sua amiga está morrendo, está se cortando, minha filha. O seu amigo está se mutilando, meu filho. Está começando a envolver com droga, está com pensamento de suicídio, e você está querendo ser o bonitão da faculdade. Sou crente, pastor. Nunca foi. A igreja está perdendo a missão, está perdendo a visão, e Jesus falou: eu vim para isso, e da mesma forma que eu vim, eu envio vocês. Quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos sentir uma angústia no nosso coração e falar: Senhor, envia-me para todas as ovelhas que estão perdidas por aí. Envia-me, Senhor. Para de mandar, de pedir a Deus para enviar o filho de fulano de tal. Fala para enviar o seu. Eu orei aqui hoje, falei: Senhor, envia a Maria Eduarda. Tira dela, Senhor, tira do Azaf, Senhor, qualquer pensamento terreno, envia ela para a missão. Eu não quero minha filha bem sucedida, a menos que ela ganhe almas para Cristo. Meu irmão, qual que é a missão da igreja? Nós estamos perdendo a visão. E a igreja está perdendo, dando para lá e para cá. A gente quer construir templo, e bota cadeira, e bota ar-condicionado, e faz isso, e faz aquilo. E aí vem crente para cá e reclama, porque está com 2 horas de culto com ar-condicionado. A igreja perdeu a missão, perdeu a paixão, o amor pelas almas, o anseio pelas almas. Enquanto isso, o mundo está passando, a geração está passando. Nós não estamos deixando nada para esses meninos, irmão. Essas crianças, o que nós estamos deixando para elas? Você precisa orar por esses meninos dessa igreja com temor, com lágrimas nos olhos, e falar: Senhor, não deixe o Davi, Senhor, ser uma igreja tão fraca quanto eu fui. Nossos meninos estão indo para a escola. Filho de crente, está pensando que é ímpio, endemoniado? Não, esses são os primeiros a envolver com funk. Seu filho, meu irmão, chama ele e fala: meu filho, se você ganhar tudo dessa terra, não vai adiantar nada. Não adianta nada você ganhar tudo dessa terra se você perder a sua salvação. Perder a salvação. Você perde o que você nunca teve, meu filho. O que você vai dar em troca da sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Isso que nós temos que ensinar para a igreja, para os seus filhos. Meu irmão, isso não é uma mensagem teológica, isso é um chamado para a igreja de arrependimento. Igreja, abre os olhos, uma missão foi confiada a nós. O tempo está passando, está se abreviando os tempos. Nós estamos parados. Mas pastor, presta atenção aqui numa frase. Charles Studi, um missionário, ele falou assim, ele nasceu em 1860, morreu em 1900 e alguma coisa, 1930. Olha o que ele falou assim, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Irmão, missão, ir, pregar e ensinar, incomoda, tira a gente desse estado. Ou seja, pastor, um preguiçoso não pode fazer missão.
porque nos incomoda, cansa, fadiga, meu irmão. Porque além de você cumprir a missão que foi colocada sobre você, você tem que cuidar de sua casa, cuidar de seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar do seu esposo, trabalhar. O que você não entendeu é que em todo tempo você faz missão. Para de ser igual um missionário que eu conhecia, queria fazer missão pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Usa seu WhatsApp para fazer missão também. Não, pastor, mas sabe o que é? É porque fazer missão, né, pastor? Liga o ar-condicionado, bota o tubão de Coca-Cola e fica lá. Que as mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te abençoe. Para, irmão. Nós não vamos poder fazer missão com intensidade enquanto as terças-feiras for o culto mais vazio dessa igreja. Por quê, pastor? Porque como que você pode dizer que ama se nem orar você está conseguindo por aqueles que estão perdidos? Nem orar a gente consegue, irmão. Orar 5 minutos e olha, começa a raciocinar a maioria das nossas orações. Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, me abençoa, Senhor, abre porta para mim, Senhor. É mim. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Quando é que nós vamos chorar horas a fio? Senhor, minha amiga da faculdade está se perdendo, Senhor. Senhor, ela está lá se mutilando, Senhor. A igreja perdeu a missão. Perdeu o chamado missionário, a visão missionária, meu irmão. Cristo não, olha o que ele diz, presta atenção. A seara, na verdade, sabe o que é seara? Eu vou te explicar a seara aqui. É legal aquela ideia da plantação, né? Eu sei que na sua cabeça já veio uma plantação de trigo enorme, tudo amarelinho. Vou te falar o que é a seara aqui. Rapaz, tem um negócio diferente hoje aqui, né, Lucas? Será que eu engordei, filho? Você sente isso também, não? Presta atenção, querido. Escute aqui. É gordinho, sua mesmo, né? Tá tudo certo. Vamos ter o corpo glorificado lá no céu. Presta atenção aqui. O que é a seara? Ele está falando assim, ó. Quando ele fala assim, a seara aqui, ela está falando que já está pronta para a colheita. Por quê? Porque colheita aqui de almas só vai ser alcançado todos aqueles que Cristo comprou com o seu sangue. Então ele está falando assim, ó, na teologia fala, Cristo comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Milhões de milhões, milhares de milhares, foi comprado com o sangue. Quando, pastor? Lá na eternidade, já foi comprado, por isso a seara está pronta. Pronta para colher. Por quê, pastor? Porque tudo o que precisava ser feito para que o homem fosse salvo já foi feito na cruz. E agora? Cristo cumpriu a missão dele. Agora é a missão da igreja. Aí ele diz: então, como Cristo cumpriu a missão dele, a seara é grande, ela está pronta para a colheita. Então peça ao Senhor para quem vir mais trabalhadores. Agora que é o problema. Porque trabalhadores aqui, irmão, o termo grego que define trabalhadores, concreta que é trabalhador braçal, o peão, o que pega no pesado. Sabe o que ele está falando? A missão de Cristo foi concluída na cruz do Calvário. Ele deixou agora a seara pronta para a colheita. Só que agora, igreja, se esforcem, trabalhem arduamente para colher a seara. Aí ele diz: mas os trabalhadores são poucos. Mas pastor, nós somos mais de 20 milhões de cristãos. Se você peneirar mesmo, filho, sobra 5. Por quê, pastor? Que eu quero te fazer uma pergunta. Você que dessa igreja, agora como pastor, você que nos visita, perdoa aí, viu, irmão? Só vou tratar um negocinho aqui de pastor para a igreja.
Perdoa não também, fica sendo tratado também. E querido, preste atenção, com amor vou te fazer uma pergunta. Você procurou uma igreja para servir você? Ou para que você sirva a igreja? Deus trouxe você para esse lugar, e a motivação do seu coração é ser servido por essa igreja, ou servir ao reino através dessa igreja? Ele está falando: roga ao Senhor para que mande esses trabalhadores braçais, que se enfadam no trabalho para colher. Que seara? Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, pregando, curando e batizando. Rogue ao Senhor para que envie esses trabalhadores. Ô Senhor, levanta mais trabalhador, porque para mim não dá não, Senhor. Não se preocupa, meu irmão, não deu para você? Está tudo certo. Mateus 7. Vai chegar esse dia. Rogue ao Senhor. Se esforce, irmãos. Arregaça a manga e fala: Senhor, para onde eu vou? O que o Senhor quer de mim, Senhor? A missão que o Senhor confiou a mim foi pregar o evangelho. Onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, não me deixe perder uma oportunidade de pregar o evangelho. Não me deixe perder uma oportunidade de colher nessa seara. Teve um homem, eu leio a biografia desse homem pelo menos uma vez por ano. Nasceu em 1718. O nome dele, David Brenner. Morreu com 29 anos, mais de 20 malárias. Pregador aos índios peles vermelhos nos Estados Unidos. Uma tribo canibal, comia gente. Ele escreveu uma oração assim no seu diário: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, envia-me para longe de tudo que se chama conforto, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o progresso do teu reino. Nunca me preocupei onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu ganhasse almas e mais almas para Cristo. Entendeu a missão? Irmão, você imagina se a igreja toda no Brasil tivesse esse pensamento. Senhor, estou preocupado com conforto? Não, desde que o Senhor me dê almas. Eu quero pregar o evangelho, a minha missão. Imagina se você pesasse no nosso coração quando a gente fosse dormir e falasse: hoje eu não falei de Jesus para ninguém. Meu Deus, hoje eu não falei. Está vendo como a gente está longe da missão? Está vendo porque que a missão não está em nós ainda? Porque o evangelho que nos ensinou foi o evangelho para que eu seja servido pela igreja e me sinta melhor. Não foi o evangelho sangrento que foi ensinado aos apóstolos. Não foi o evangelho de cruz, de esforço, de sacrifício, de renúncia, de entrega, irmão. Jesus falou para os discípulos assim: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, vocês irão correr risco. A igreja brasileira não corre risco nenhum, muito pelo contrário, corre risco de apostatar da fé. Mas não a ser ameaçada? Não. Meu irmão, olha como nós estamos longe. Ele diz: está tudo feito, meu filho. Sabe, ninguém podia ir ao Pai, mas eu vim cumprir a missão. E agora deem continuidade, realizem a missão de vocês. Essa autoridade me foi dada no céu, na terra. Vai agora, eu estou enviando vocês. Vão agora e comecem a pregar o evangelho, e comecem a colher todos os frutos que eu plantei. Comece a colher da seara que foi plantada. Comece a colher gente de toda tribo, língua e nação. Comece, igreja. É isso que ele está falando. Entendeu?
Às vezes, eu não me lembro quem era, eu não me lembro da fisionomia desse jovem, mas um jovem chegou aqui um dia visitando um culto nosso. Eu não me lembro quem era, não está aqui certamente, porque fisionomia eu sou até bonzinho, mas de nome é difícil. E ele entrou na igreja, me abordou, falou: pastor. Primeiro me abordou pelo meu nome, já achei estranho, nunca me viu, nunca veio aqui. Pastor Júnior Gouveia. Foi: ô pastor, eu mesmo. Ô pastor, tudo bom? Tudo, meu filho. Jovem, bonito, simpático. E ele entrou aqui e falou assim: ô pastor, acompanha a igreja, acompanha as mensagens no YouTube, Instagram da igreja. E pastor, ele começou a falar. Ele falou assim: ô pastor, eu gosto muito da confissão de fé de Westminster, eu gosto muito dos cânones de Dort, eu gosto muito disso, daquilo outro, da reforma, pastor, eu fiz, sou graduado em teologia e não sei o que e tal, e eu vejo as mensagens do senhor. Eu falei: meu filho, quantas horas você ora por dia? Pastor, quantas horas você ora por dia, meu filho? Quantos nós conduzimos para Jesus esse ano, meu filho? Ô pastor, não, a gente tem que orar, né? O binômio puritano, né? Foi: meu filho, sabe, irmão, tentando impressionar com teologia, nós não vamos impressionar o mestre assim, irmão. Roga ao Senhor da Seara para que mande homens e mulheres que tenham o coração totalmente nele e dele, a fim de amar aquele que está perdido. Se a nossa boa teologia, se a boa teologia dessa igreja não nos ensinar a amar as pessoas e amar aquele que está perdido, irmão, não serviu de nada. Eu seria o pastor mais frustrado de toda a terra se ensinar a igreja, não fizer com que ela vá e fale assim: olha, existe salvação para você, olha, existe esperança para você, olha, existe cura para você, existe vida para você. Olha, Deus não prometeu você riqueza terrena, mas Deus prometeu você vida eterna. Deus não prometeu curar todas as suas enfermidades, mas Deus prometeu curar a sua alma, redimir você do inferno. Deus falou que iria fazer, por isso você está crendo no Evangelho. Meu irmão, se a nossa teologia não nos ensinar isso, nós perdemos a missão. Você pode ter bons livros, você pode ser graduado, você pode ter bons posts teológicos, ele diz: roga ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. E talvez você vai orar e falar: Senhor, levanta aí filho do fulano de tal. Não estou falando de missionário, não, estou falando de crente, irmão, para essa seara aqui, chamada Maceió. Roga ao Senhor. Aí ele diz: olha um versículo, uma coisa interessante, capítulo 10. Tendo chamado seus 2 discípulos, versículo 1, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 eram, sabe o que é isso? Jesus não erra nome não, meu filho. Ele vai chamar. Não adianta você correr. Ele não erra nome. Se ele chamar a Flávia, não adianta a Flávia querer transferir para Madalena. É a Flávia. Ele chamou pelo nome. Ele não erra nome, meu irmão. Você não está por acaso aqui. Você não veio aqui para... eu vou lá num culto, né? Afinal de contas, será que o pastor tem cinza para pôr na minha testa? Você não veio para isso. Você veio porque ele está chamando você, falando: olha, meu irmão, Marcos, Ricardo, Ézio, Lucas, Raíssa, Rayane, eu chamei vocês. Daiane, eu chamei vocês e enviei vocês. Agora vão, pregue o Evangelho, ensine o Evangelho, cure as pessoas,
Seja instrumento de cura porque está perdido. Amanhã nós vamos visitar um rapaz, eu e o Denilton. Estamos orando por esse rapaz já. Emoções machucadas, feridas, precisando de alguém para encostar, abraçar e falar assim: existe cura, meu irmão. Existe esperança. Vai, igreja, faz alguma coisa, se move, acorda, igreja. Essa é a ordem que foi dada para nós. Ele chamou pelo nome. Ele falou o nome dos 12. Não errou nenhum. Qual é a missão da igreja? Jesus veio, fez missão, cumpriu a missão, não se envolveu, se comprometeu de tal forma, com todo o seu coração, que a si mesmo se entregou. Por isso, os capítulos antes aí, capítulo 6 de Mateus, versículo 21, ele fala: onde é que está o que tem valor para você, igreja? É lá que está o seu coração. Onde está seu tesouro? É lá que está seu coração. A missão de Cristo é a missão da igreja. A missão de Deus é a missão da igreja. Onde está o tesouro? O que vale para você? O que tem importância? Eu falo isso com os pais dessa igreja. Ah, pastor, falei, meu filho quer para missão, fazer missões. Falei, meu filho, forma primeiro, se torna alguma coisa, depois você vai, como se missionário não fosse nada. Ah, pastor, falei com meu filho, falei, tenta ser doutor primeiro, se não der, você faz teologia, vai ser pastor. Tá certo que pastor não é lá essas coisas, não, mas como se missão não fosse nada. Perdemos valor, não tem mais valores para nós. Você quer saber que nível de missão que eu estou falando? Eu termino aqui. Eu citei isso aqui já. Vou citar de novo, viu, Ricardo? Que eu lembro que eu usei foi o Ricardo. E eu lembro da reação do Ricardo. Como que nós devemos nos comprometer com missões, com pregação do evangelho? Não estou falando de transcultural não, meu irmão. É importante missão transcultural. Não, nós estamos falando de cristianismo, vida cristã, pregar e trazer, buscar. Como que nós devemos nos comprometer? Quantos de nós jejuou esse ano? 2 dias, para que o Senhor salvasse perdidos. Vou tirar uma semana de jejum para orar. Vou jejuar para me santificar e vou orar intensamente para que o Senhor salve um perdido. Eu vou focar que é perdido tal, Senhor. Quantos fizemos isso esse ano? Responde não. Se você fez, deixa que Deus te recompense em secreto. Mas se você não fez, já recebe aí a sua recompensa agora. Quantos de nós fizemos? Mas sabe como é que ele está falando? Para que a gente se comprometa com missões, com a missão que foi dada. Hoje eu vou citar outro, tá, Ricardo? Vou botar os seus não, viu, meu filho? Você já sofre muito. Ô Zaca, você imagina a Bruninha, Zaca, na UTI, a um fio de morrer. Imagina, Janinha. E o médico fala assim: olha, Janinha e Zacarias, a menos que vocês não comam durante uma semana, ela vai morrer. Duvido que vocês tenham coragem de colocar uma bolacha de água e sal durante uma semana na boca. Duvido que o Zaca tem. Eu não teria coragem se fosse o Azaf adulto. Duvido que vocês tenham coragem de botar um copinho de vitamina, uma gotinha.
Vocês vão ficar olhando para ela e falando: Senhor, nem fome vocês vão sentir. Ele está falando assim: se comprometam assim com os perdidos, orem assim pelos perdidos, chorem assim por eles. Por que ele está falando isso, pastor? Porque ele fez assim por nós. Ele fez assim por você, por mim. Ele pegou aquela cruz pesada, já com as costas todas chicoteadas, e abraçou aquela cruz e carregou aquela cruz e foi até o final com ela, já não suportando as câimbras nas mãos, nos pés. Ele abraçou aquela cruz e falou: eu vou até o final por ele, Senhor. A missão vai ser concluída, a custo de sangue, mas ela será concluída. Onde está seu tesouro? Ele deu tudo que ele tinha, irmão. E ele falou assim: olha, foi dado tudo em favor de vós. Agora vão e façam a mesma coisa em favor de muitos. Ofereçam o que vocês têm. A missão de Deus é a nossa missão. Ele vai redimir. E quando o último dos seus filhos for chamado ao arrependimento, então ele virá dos céus com grande glória. Eu imagino que ele vai olhar para a igreja e falar: vocês cumpriram a missão. Meu irmão, não deixe sua geração passar. Não deixa de cumprir a missão. Acorda. 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 Ele está voltando. Acorda. O que você tem preparado?